Bom dia, Olá, pessoal. Bom dia a bom todos. Tudo dia, bem com Pro. Bom vocês? dia. Bom dia. Vocês Bom tiveram um dia. final de semana Bom dia, agradável? Pro. Eu tive, Tiveram? Pro. Sim. Eu Ai, tive. que bom. Que E bom que você, vocês Pro? tiveram. Graças a Deus foi muito bom também. Que bom que nós estamos bem, né? Vamos começar essa semana bem, com alegria e vamos tocar, certo? Pessoal, a prova de começar aqui a falar com vocês, o seguinte. Deixa eu só tirar uma dúvida aqui. Ah, pronto, já sei, já vi. Na aula passada, nós tínhamos falado. Bom dia, Pedro. Bom dia a Bom todos. dia, professora. Bom dia. Nós tínhamos falado sobre os gases da atmosfera. Quando foi no finalzinho da aula, eu comentei assim com vocês, pessoal, a Pro esqueceu de falar do nitrogênio. Então, o que acontece? Nós vamos falar na próxima aula. E eu falei assim para vocês, vocês têm os exercícios complementares que estão lá no portal, vocês podem fazer todos, mas deixe do nitrogênio para depois. Por quê? Porque vocês não viram ainda. Então, hoje, antes de nós continuarmos a falar dos fenômenos, que nós tínhamos começado a falar dos furacões, eu vou falar um pouquinho com vocês dos gases que ficou faltando nitrogênio. Ok, gente? Tudo bem? Então, vamos fazer aquele nosso combinado. Todas as vezes que tiver dúvida, levanta a mãozinha e cada vez que eu for encerrar um assunto, eu vou olhar quem está com dúvida, tá bom? Bom Mas dia, eu posso tirar uma dúvida Pedro. antes de começar a aula? Ah, Era uma dúvida sobre quando a gente estava falando sobre Darwin. Quando a gente estava falando sobre Darwin. Você disse que antigamente sobre quem? quando a gente estava falando sobre Darwin, você disse que o mundo ele era a Pangeia, né? Que só era o grande continente, Ah, que era a Pangeia. E você disse que nele existia uma espécie e quando se separou os continentes, essas espécies tiveram que se adaptar a esses continentes, certo? certo. Então, antigamente, existiriam espécies que seriam duas de hoje em dia, por exemplo, uma girafa com um elefante, por exemplo? Então, Pedro, era assim, ó, quando acredita-se que quando era o grande continente, estes seres vivos, eles viviam ali no ecossistema com todas as mesmas, eles possuíam as mesmas características, porque eles viviam no ecossistema onde os recursos presentes ali serviam para eles. Quando aconteceu a separação, houve isolamento geográfico, né? Então, o que aconteceu? Essas aves que viviam juntas, elas foram separadas. Essa continuou aqui, essa foi para lá no outro continente. Essa ave aqui, ela mudou o seu ecossistema, o seu bioma. Ela teve que se adaptar com as características presentes nesse novo local, nesse novo ambiente. Então, lógico que ela não fez assim, ó, mudei meu bico. Não, ela foi se adaptando, ela foi transmitindo as características aos seus descendentes. E aí, foi modificando as estruturas necessárias para sobreviver naquele lugar. Então, quando Darwin fez essa viagem com o navio Beagle, ele foi visitando, ele percebeu que existiam aves com características muito semelhantes, porém o que modificava o bico, às vezes a pata para onde ela ficava no seu habitat. Então, sim, eles foram sofrendo adaptações para sobreviver. Os mais aptos sobreviviam e os menos aptos morriam, mas transmitiam as características aos seus descendentes. Então, Darwin, na verdade, ele defendeu a seleção natural, certo? Mas quando eles viviam todos juntos, eles não precisavam sofrer adaptações, eles estavam adaptados àquele ecossistema. Então, era tipo o que hoje em dia a gente consideraria duas aves em uma só, que acontecia antigamente. Sim, mas você sabe que quando elas se separam, quando elas, vamos dizer assim, que elas se encontram de novo. Vamos dizer que um dia houve novamente uma colisão e elas se encontraram. Elas já são consideradas espécies diferentes. Porque elas sofreram mutações para se adaptar. Por mais que elas tenham características semelhantes, elas já são consideradas espécies diferentes. Elas não podem, por exemplo, se reproduzir, já são espécies diferentes. Então foi assim que as espécies foram criadas, com a separação? Foram modificando, isso mesmo.
Entendi. Acredita-se que a Pro não pode entrar nesse assunto com vocês agora, que nós vamos estudar isso ano que vem, né? Só deu uma entradinha lá na parte de biosfera e de Darwin. Mas acredita-se que as primeiras girafas não tinham o pescoço tão comprido. Foram desenvolvendo por seleção natural, foram sofrendo adaptações. E isso são mudanças, sim, que aconteceram nos grupos de seres vivos. Certo? E depois, se você conseguir, eu só vou te mandar o link da notícia do pinguim amarelo que eu tinha te falado na escola. Ah, tá bom, Aqui tá o link da notícia. Pedro. Depois eu olho, ok? Então vamos lá, gente. Então, assim, ó, nós vamos começar a nossa aula hoje, depois a Pro olha aqui essa notícia do pinguim amarelo. Nós vamos falar um pouquinho do oxigênio e do gás carbônico que nós já vimos. Só para dar aquela pincelada, aquela revisadinha no conteúdo que vocês fizeram da atividade. E aí depois eu vou falar do nitrogênio. Só relembrando para que não fique assim o nitrogênio perdido, certo? Então, olha lá, nós já tínhamos falado... Ai, eu não estou espelhando, só um minuto. Só um minutinho. Que página, Pro? Não, agora eu vou só mostrar a imagem, Sem depois eu página? vou falar a página, tá bom? Segura aí um pouco. Tá. Eu vou mostrar para vocês algumas imagens aqui, ó. Essa imagem aqui nós já estudamos na aula passada, quando eu comentei com vocês que o oxigênio, ele está presente na nossa atmosfera na quantidade de 21%. Aí nós até comentamos assim, nossa, mas o oxigênio é um gás tão importante para nós, os 3 átomos de oxigênio formam a camada de ozônio, por que ele está em pequena quantidade? Aí a gente conversou que o oxigênio é um gás comburente e que ele provoca queima até mesmo através de um atrito, né? Através de um atrito. Ele poderia provocar queima e fogo em grande escala se o oxigênio estivesse como o nitrogênio em 78% da nossa atmosfera. Então, o oxigênio, na verdade, ele é importante, mas a quantidade que ele está já é o suficiente. Certo, gente? Então, qual a importância do oxigênio? Dê uma olhada na imagem, por favor. Olha lá. Então, nós temos o ser vivo, né? Que respira o oxigênio. E quando nós inspiramos o oxigênio, nós liberamos o gás carbônico, que é importantíssimo para o processo de fotossíntese. Olha a ligação do ciclo aqui, né? Então, nós inspiramos o oxigênio e liberamos o gás carbônico, que os vegetais e as algas absorvem para realizar a fotossíntese. O oxigênio tem o papel da respiração dos seres vivos e ele é um gás comburente. Fechamos aí. O gás carbônico ele é importante para a fotossíntese. Então, o vegetal e a alga, eles captam o gás carbônico, realizam a produção do seu próprio alimento, que nós vimos que é a glicose, né? Importante para a sua nutrição, e eles eliminam oxigênio. Aí nós conversamos o seguinte, que apesar dos vegetais produzirem oxigênio, elas consomem grande quantidade também. Consomem o tempo todo realizando a respiração. Então, antigamente se dizia o seguinte, que a planta realizava a fotossíntese na parte do dia e fazia e respirava à noite. Isso não acontece. A respiração acontece o tempo todo. A diferença é que a fotossíntese é necessária luz. Seja a luz solar, que é o que está presente na natureza, e até mesmo a luz artificial, que permite a planta fazer a fotossíntese. Agora, quem é a maior produtora de oxigênio para nós, para o planeta, são as algas, fitoplâncton, porque produzem aí 98% de oxigênio do planeta. Então, isso nós já tínhamos visto. Fechando o gás carbônico, eu trouxe uma imagem nova aqui para vocês, que eu achei assim, bem esclarecedora. Então, assim, nós tínhamos conversado que o gás carbônico é importante. Por quê? Porque ele regula a temperatura do nosso planeta através de um fenômeno chamado de efeito estufa. E aí, alguns alunos falaram assim, mas o efeito estufa não prejudica o planeta? Não. O efeito estufa controlado, ele é importante, porque ele mantém a temperatura do nosso planeta. Então, observem aqui, gente, olha, a incidência da luz solar. Essa luz, ela penetra a nossa atmosfera, é filtrada pela nossa camada de ozônio e chega até a Terra. Quando a luz solar, quando começa essa luz ir embora, esse calor, não luz ir embora, o gás carbônico presente na nossa atmosfera prende, retém um pouco desse calor.
E aí, quando ele retém um pouco, uma quantidade necessária para a nossa sobrevivência no planeta, nós conseguimos viver bem aqui, conseguimos manter a temperatura do nosso corpo, porque a temperatura do planeta está estável, certo? Este processo de reter um pouco a quantidade de calor é chamado de efeito estufa. Então, assim, quando o gás carbônico está na quantidade necessária, que a quantidade do gás carbônico é 0,08% na nossa atmosfera, isso está ótimo. O problema é quando intensifica este efeito estufa. Como, olha lá, queimadas, desmatamento, clorofluorcarbono, que nós já falamos sobre isso, eliminação de produtos que não se degradam no nosso planeta, né? Queima de combustíveis fósseis, empresas liberando grande quantidade de gases poluentes. Então, tudo isso faz com que o gás carbônico se concentre em grande quantidade no nosso planeta. Aí, quando este gás carbônico prende uma quantidade de calor na nossa atmosfera, no nosso planeta, intensifica o efeito estufa. Intensificando esse efeito estufa, gera o aquecimento global. Então, qual a diferença do efeito estufa e do aquecimento global? O aquecimento global é um desequilíbrio causado pelo excesso de efeito estufa. Certo, gente? Então, quando acontece o aquecimento global, é porque houve uma intensificação do efeito estufa, acontecendo descongelamento dos polos, aumento do nível das marés, inversão de estações do ano, de temperaturas, aí causa todo um desequilíbrio. Tudo bem até aqui? Vocês conseguiram entender a diferença entre o efeito estufa e o aquecimento global? Fechou? Então, agora eu vou ouvir o... Ah, baixou a mãozinha, então tudo bem, ninguém quer falar, né? Tá tudo tranquilo até aqui? Tudo bem, gente? Eu só trouxe imagens novas para vocês verem e conseguirem entender melhor até aqui. Tranquilo? Posso seguir? Posso falar do nitrogênio? Então, vamos para o nitrogênio. Oi, pode falar. Não, ele só falou que pode. Ah, então tá bom, então tranquilo. Olha lá, gente, o nitrogênio, ele está presente na atmosfera em 78%, é a sua proporção. E eu lembro que eu acabei a aula falando assim, pessoal, o nitrogênio, ele é muito importante para as reações químicas que acontecem no nosso organismo. Ele é importante, porém, nós não conseguimos absorver o nitrogênio. Por exemplo, eu não consigo fazer assim, ele está presente junto com o oxigênio, com gás carbônico, com vapor de água, com amônia, metano, mas quando nós fazemos assim, ó, quando nós inspiramos, nós só conseguimos inspirar oxigênio, certo? Nós não conseguimos inspirar nitrogênio. Mas por que ele é importante? Ele é importante porque ele colabora com as reações químicas que acontecem no nosso corpo. Ele ajuda no metabolismo, no funcionamento de todas as funções que o nosso corpo executa. Como, por exemplo, gente, imagine aí que faz pouco tempo que vocês comeram seu lanchinho, tomaram seu lanche, seu suco, seu leite, tudo mais. Aí nós estamos aqui conversando, a Pro está bem, estou conseguindo mexer meus braços, falar com as mãos, como eu falo, né? E aí o que acontece? As reações químicas que estão acontecendo no nosso corpo, elas estão acontecendo porque nós temos também a presença do nitrogênio transformado, já vou explicar. Então, por exemplo, sistema digestório, você comeu, seu esôfago está lá empurrando o seu alimento, seu estômago está lá lançando suco para digerir esse alimento, fazer o bolo alimentar, certo? Você está produzindo saliva, os seus neurônios estão lá, ó, ligadinhos para entender o que eu estou falando, estão acontecendo as transmissões nervosas, as sinapses. Então, o seu corpo está o tempo todo trabalhando. Isso acontece por quê? Por causa das funções metabólicas que acontecem no nosso corpo, essas reações químicas. E este gás aqui, ó, ele é importante para que aconteça de forma efetiva. Não só ele, mas ele é necessário. Só que nós não conseguimos captá-lo dessa forma, em forma de nitrogênio. Como nós conseguimos captar esse nitrogênio? Em forma de nitrato. Ele tem que sofrer uma transformação para entrar no nosso corpo. Então, vamos dizer que é um nitrogênio transformado.
Mas, Pro, o que as bactérias têm a ver com isso? É que existem algumas bactérias, pessoal, chamadas de bactérias nitrificantes. Essas bactérias, elas ficam nas raízes, assim, ó, em grande escala nas raízes de leguminosas e nas raízes de outros vegetais, verduras, elas estão presentes ali. O que essas bactérias fazem? Para elas também realizarem os processos metabólicos delas, que elas também precisam viver, elas conseguem absorver o nitrogênio do ar. Então, as bactérias absorvem o nitrogênio do ar e elas eliminam o nitrato. Elas produzem esse nitrato. Quando nós comemos estes vegetais, nós estamos adquirindo nitrato. Então, nós conseguimos adquirir o nitrato, importante para as nossas funções do corpo, quando nós comemos estes vegetais. Ô, Pro, mas eu não como verdura. Nossa, minha mãe manda, fala que é bom, mas eu não como. Mas você deveria comer. Legume e verdura é muito importante. Mas vamos dizer que você não coma hoje ainda. Quando você se alimenta da carne do animal herbívoro que se alimentou, você adquire um pouco do nitrato, sim, senão você não estaria realizando seus processos metabólicos, né? Você precisa, mas você adquire em pequena quantidade. Cada vez que você se afasta do produtor, do ser fotossintetizante, menos você adquire. Então, por exemplo, você comendo direto das leguminosas, das verduras, dos vegetais, você adquire uma quantidade de nitrato. Comendo do consumidor primário, que é aqui, ó, estes animais aqui, você adquire o nitrato em menor quantidade em relação a se você comesse o vegetal. Tudo bem, gente? Deu para entender até aqui? Então, nós conseguimos, sim, adquirir o nitrato, o nitrogênio, mas em forma de nitrato, que são as bactérias nitrificantes que preparam esse nitrato para nós. Tudo bem até aqui? Existe um processo aqui de um final, mas nós não vamos ver agora. Certo? Vocês vão ver isso mais para frente, aí a Pro termina esse ciclo. Porém, é importante vocês entenderem que nós absorvemos o nitrogênio através das leguminosas em forma de nitrato. Tudo bem? Pedro, pode falar. Mas, Pro, pra gente consumir um pouco é, da, da comida lá que ele comeu, a gente teria que comer o estômago dele? Não, a carne. Ah, tá. Qualquer parte, Pedro. Tudo bem? Gente, tudo bem? Vocês conseguiram entender nitrogênio? Está tudo tranquilo? Podemos seguir para os fenômenos que nós estávamos falando na aula passada? Sim, Pro. Suave? Então, Sim. assim, gente, Também. ótimo, Pode ótimo. ser, Pro. Oi, pode falar. Tranquilo. Então, assim, gente, nós tínhamos visto também na aula passada que os fenômenos é tudo que acontece no nosso planeta. Fenômeno não precisa ser assim, ó, um vulcão, um terremoto, um tsunami, né? O fenômeno pode ser uma chuva, né? Nós já falamos sobre isso, pode ser o ciclo da água. Qualquer coisa que acontece no nosso planeta é um fenômeno. Porém, quando este fenômeno ele modifica, ele causa algum desastre, causa uma situação complicada, ele é considerado um desastre. Como, por exemplo, o tsunami que matou várias pessoas, é um desastre. Mas ele é classificado como um desastre natural. Porque foi o tsunami que aconteceu através do movimento das placas tectônicas. A partir do momento que esse desastre acontece com a interferência humana, esse desastre passa a ser chamado de desastre, quem lembra? Artificial. Muito bem, Desastre artificial. artificial. Então, a partir do momento que acontece um desastre que tem a interferência humana, já é chamado de desastre artificial. Então, isso nós já tínhamos conversado na aula passada. E nós já tínhamos falado até... Mas na ciência artificial é tudo que é causado pelos humanos, né? Por exemplo, Isso. satélite artificial, comida Tudo. artificial, é tudo que tem interferência humana. Muito bem, Pedro. Tudo que existe interferência humana é usado como artificial. E quando a gente for estudar Darwin no ano que vem, e de certinhos tópicos que Darwin estudou, vocês vão ver também que tem seleção natural, seleção artificial, sempre vai usar o termo artificial quando existir a interferência humana.
Muito bem, ótima colocação. Então, vamos lá. Então, nós vamos continuar, mas nós estamos nos terremotos, que nós já tínhamos falado dos furacões, e agora nós estamos aqui no processo dos terremotos. Eu estava falando de terremoto com os alunos da outra sala, daqui a pouco a Pro falou de vulcão, agora vou falar direitinho com vocês de terremotos primeiro. Os terremotos, a gente até começou a falar, né? Que são o quê? Os movimentos bruscos que acontecem no manto. Este movimento brusco faz com que essas placas tectônicas tenham o quê? O choque, né? Que é a colisão. Ou ela tem um afastamento brusco, ou ela tem um deslizamento lateral. Nós já tínhamos visto isso. Porém, o terremoto, gente, que bom, eles são tremores passageiros, certo? Que acontecem por causa destes movimentos. Tudo bem? Agora, existem locais, países, que esses movimentos, esses terremotos, eles são comuns, né? Nós falamos sempre, quando a gente fala de terremoto, de quem que a gente fala, gente? Geralmente. Japão. Do Japão, né? Porque ele está ali, onde ele está localizado nas placas tectônicas? Vamos ver se vocês lembram. Na borda, localizado no meio de três placas tectônicas. Três placas Nas tectônicas. bordas. Muito bem, gente. Ele está nas muito bordas bem. de três. Nas bordas de 3 placas tectônicas. Então, qualquer movimento dessas placas tectônicas, ele sente, né? Agora, se é um movimento gradativo, nem tanto. O problema é um movimento brusco. Olha aqui, ó, terremotos são tremores bruscos que acontecem, certo? São tremores bruscos. Hoje, agora sim, a gente vai observar um pouquinho o livro lá, ó. Hoje, né, existe, só um minutinho, vamos voltar um pouquinho. Existem aparelhos que medem quando esses fenômenos acontecem e até mesmo que escala que foi este tremor. Então, assim, pessoal, existem locais, existem... como eu falo? Como se fosse, a NASA não estuda o universo, existem locais que ficam o tempo todo analisando estes tremores, analisando onde eles vão acontecer, para poder informar a estes locais que ali vai acontecer um terremoto, analisando o epicentro, onde está acontecendo esse movimento da placa tectônica, ele consegue falar qual vai ser a magnitude, qual vai ser, até em que local ele vai atingir este terremoto, para poder avisar as pessoas, para elas poderem se esconder, para elas poderem ir para algum lugar onde não tem perigo, certo? E este aparelho que vocês estão vendo aqui, ó, é chamado de sismógrafo ou sismograma. Ele mostra o quê, gente? Ele mostra a amplitude, ó, do abalo sísmico que aconteceu, né? Então, ele marca, parece aquele aparelho do coração, sabe? O aparelho para medir lá os batimentos cardíacos. Ele parece esse movimento aí que ele mostra os abalos sísmicos, ok? Letícia, depois a Pro fala para você, tá bom? Segura um pouquinho aí sua pergunta, a Pro já te fala. Tudo bem, gente? Então, isso aqui, o sismógrafo, ele foi inventado e depois, lógico, melhorado, aperfeiçoado por aqui, ó, Charles Ritter. E aí, houve uma montagem aí, uma análise da escala Ritter. O que é essa escala Ritter? É uma escala para analisar qual o tamanho do abalo e, dependendo da magnitude desse abalo, o que ele causa. Lógico, gente, que isso daí foi feito ao longo de várias análises, de várias vezes que aconteceu esse tremor, esse terremoto. Vocês não precisam decorar isso. Isso nunca vai cair na prova. Me fale o que acontece na escala de 4 a 4.9. Lógico que não. Isso é só para vocês conhecerem e entender que existe essa escala, certo? Então, aqui, ó, só para vocês analisarem aqui, ó. Menor que 2 é detectável apenas por sismógrafo. Nem sente. Aconteceu o abalo, mas nem sentiu. E sempre vai ser assim, ó, de 2 a 2.9. Pode ser sentido por algumas pessoas, né? Eu estava comentando com a outra sala, que há uns anos atrás, o pessoal sentiu na Avenida Paulista. Olha que difícil, né? Eu nunca tinha ouvido falar isso. Diz que o pessoal que estava trabalhando em edifícios, eles sentiram as vibrações, alguns copos caíram, e eles sentiram um abalo. Esse abalo deve ser bem baixinho, assim, ó, pode ser sentido por algumas pessoas, né? Mas nós não estamos naquela placa grandona. Eu não falei que a gente nunca vai sentir. Eu falei que é muito raro acontecer,
Certo, gente? Olha lá, de 3 a 3,9 é sentido por muitas pessoas. De 4 a 4,9 há tremor notório, acontece ruídos de choque, os vidros dos edifícios podem se partir, já está começando a ficar feia a coisa aqui, né? De 5 a 5,9 pode causar danos, queda dos móveis. Por isso que nós vimos que no Japão os móveis são presos ao chão, né, gente? Lembra disso? De 6 a 6,9 pode gerar fendas no chão. Aquele filme que eu comentei com vocês, O Dia Depois de Amanhã, mostra tudo isso. Assistam, tem na Netflix. Mostra quando aconteceu esse tremor, abriu fendas na crosta terrestre, né? Então, o abalo tem que ser grande, é de 6 a 6,9. De 7 a 7,9 pode causar queda de pontes, de barragens. De 8 a 8,9 pode causar danos em zonas de centenas de quilômetros, um raio de centenas de quilômetros. E de 9 a 9,9 devasta zonas em um raio de milhares de quilômetros. Maior que 10, que bom, nunca foi registrado. Certo, pessoal? Então, aqui, ó, depois eu lembrei até do Se um Pedro que fez... 9 devasta zonas em um raio de milhares de quilômetros, imagina um de 10. Ô, Pro, imagina o que 20, o nunca 20 parte aconteceu. o planeta no meio. Pois é. Ô, pessoal, aí, o que acontece? De 9 a 9,9, acima de 6, começa a acontecer fendas, tudo já pode acontecer o tsunami, que vem, nós vamos falar de tsunami hoje, espera mais um pouquinho, ele vem seguido de um terremoto. Geralmente, quando acontece um terremoto, pode acontecer um tsunami, certo? Se vocês forem pesquisar, os piores tsunamis aconteceram no Japão. Tudo bem, gente? Para variar um pouquinho, né? Então, deixa eu só ver o que tem aqui no chat e nós vamos continuar. Ah, o filme, eu vou escrever aqui para vocês. O filme chama assim, ó. O Dia Depois de Amanhã. O Dia Depois de Amanhã. É um filme antigo, mas é um filme bem legal, que mostra todo esse processo aí das fendas, desses abalos. Então, Luísa, você sabe, a Luísa está perguntando qual a magnitude do Japão normalmente. Normalmente eu não sei te dizer, mas eu sei dizer que nós já fizemos uma pesquisa aí, ele já chegou até 9 no Japão. Até 9, alto, né, pessoal? Até 9 já chegou, sim, o abalo lá. Tudo bem, pessoal, até aqui? Alguma pergunta? Então, antes de chegar aqui em tsunamis, nós vamos continuar aqui, nós vamos falar dos vulcões. Antes disso, as consequências de um terremoto. Pergunta. Eu esqueci de perguntar a dúvida. Pode falar. O que aconteceria se, por exemplo, não sei, já que ele gera fendas no chão, o que aconteceria se um tsunami passasse em cima dessa fenda? A água desceria, a água passaria direto? A água poderia descer, né? Se você pensar que é o comum, de acordo com a gravidade, a água poderia descer. Agora, assim, o que poderia diminuir o tsunami? Não sei. Agora que essa fenda, a água poderia descer, sim. Ótimo. Então, a minha pergunta é que se, tipo assim, não no 9, né, mas, tipo, pelo menos do 3 para baixo, o Brasil pode sentir. Ah, então, já aconteceu. Isso que eu tô falando, mas baixinho, né? Porque eu acho que aqui é muito difícil, não é comum. Falar, aconteceu um terremoto. Não tô falando há anos atrás, é porque o tempo tá passando tão rápido que eu não sei dizer quando. Mas o pessoal sentiu lá na Paulista. Até quando nós falamos dos furacões, já aconteceu um tornado, coisa mínima, né? Que já aconteceu aqui no Brasil. Nada com escala terrível, que poderia causar algum desastre. Prof, passou no jornal alguma homenagem no Japão por causa de um tsunami, né? Já passou, sim. Já passou homenagens, documentários. O Japão sempre em destaque em relação a esses fenômenos. Tudo bem, gente? Tranquilo? Então, aqui, ó. Quais são os desastres... Ô, Pro, eu tenho uma pergunta. Pode falar. É que a Pro olhou aqui não tem nenhuma mãozinha levantada, por isso que eu já ia assim. Pode falar. Eu esqueci de levantar, desculpa aí, mas Problema, enfim. Tá. O nome tsunami é um termo inventado pelos japoneses porque o jeito que ele é escrito é um pouco parecido com as outras palavras que eles escrevem. Isso mesmo. É tsunami grande onda. Foi inventado, sim, pelos Vem do japoneses. Tsu e do Nami. Legal. Isso. Legal, né? Por quê? Porque é lá que acontece geralmente, né? Então, tsunami é, sim, um nome inventado pelos japoneses. Ok? Então, vamos lá. Gente, as consequências de um terremoto. Vibração do solo comum, né?
A abertura de falhas já tem que ser uma escala alta, deslizamento de terra. O que acontece aqui também? Já está acontecendo um terremoto em grande escala. Tsunami, o tsunami ele tem que ser acima, ó, de 7 pelo menos. O tsunami tem que acontecer deslizamento de terra, tem que acontecer o movimento brusco dessas placas tectônicas, para quê? Para provocar o maremoto, que é um grande maremoto que acontece, que é o tsunami. E a mudança na rotação da Terra. Lembra que eu comentei com vocês que já aconteceu uma vez, gente? Eu estava falando para vocês que o documentário daquele filme Impossível, eles comentaram que houve como se fosse um tranco na rotação do planeta. Lógico que esse atraso foi mínimo. Ninguém sentiu. Já pensou você sentindo o atraso na rotação? Não. Mas os cientistas que analisam o tempo todo, eles perceberam, analisam os fenômenos, eles perceberam esse movimento como se fosse um atraso mínimo na rotação da Terra. Ok? Tranquilo até aqui? Então, olha lá, gente. Mas, pô, quando ele deu esse tranco assim no filme, isso daí não é minha pergunta, tá? É só pra uma coisa que eu inventei agora. Quando deu um tranco assim na Terra, tipo, o dia ficou 1 hora a mais, sei lá. Não, eles falam, foi assim, milésimo de segundo. Eles perceberam, mas houve um atraso na rotação. Eu já acho isso muito interessante, porque pense, houve um atraso na rotação do planeta, já é algo muito grandioso. Mas não pensa que foi 1 hora, não deu, não precisou mudar nada no nosso tempo. Não, porque se Entendeu? fosse 1 hora, aí eu acho que a maioria das pessoas ia sentir, Teria um tipo, sentido, não, que bom que não, foi uma coisa pequena, mas que chegou, nunca tinha acontecido, chegou a mudar a rotação da Terra, é uma coisa muito grandiosa, certo, gente? Tanto que eu fiquei com isso, assim, ó, na cabeça, que eu achei isso muito... Mas isso aconteceu de verdade? Aconteceu de verdade, sim. Quem não assistiu o Impossível, vale a pena assistir também. Já assisti pro Impossível. É muito bom, pro. Professora, eu já assisti umas 11 vezes, só que eu sempre esqueço o que acontece no filme. Eu também. Já Tá, assisti gente, mas vamos voltar, porque eu preciso chegar com vocês direitinho aqui. Ó, eu amo assistir filme. Todas as vezes que eu vejo, eu anoto para vocês. Infelizmente, não dá pra gente assistir juntos, mas quem sabe um dia, né? Eu ouvi falar, mas não sei se é verdade. Ah, Mirella, a Pro vai falar sobre isso. Segura um pouquinho sua colocação aí, é verdade, tá bom? A Pro já vai falar sobre isso aí, sobre o tsunami. Deixe-me só encerrar essa parte aqui, que nós vamos falar dos vulcões, né? E depois nós vamos voltar para o livro. Pessoal, olha lá. Eu gostei da imagenzinha que você pegou. Vai mudando. Gostou do GIF? Ai, que bom. Pessoal, então olha lá, ó. Os vulcões, né? Os vulcões também estão relacionados aos movimentos, aos fenômenos. Porém, este fenômeno, por ser brusco também, ele provoca a eliminação do magma. Então, imagine o seguinte, gente, o manto, o núcleo já está sob pressão, que nós estudamos isso. O núcleo externo, ele já tem uma temperatura da coroa solar, e ele manda esse calor para o magma que está no manto. Esse magma, quando acontece essa colisão, é como se fosse, pessoal, uma bisnaga de ketchup, entenda só, apertou, esguichou e ele sobe numa pressão muito grande. Lógico que quando nós estamos observando um fenômeno, uma erupção vulcânica, geralmente a gente só vê na primeira chaminé, que é essa primeira, né, na zona apical, a primária. Porém, existem chaminés secundárias. Olha, observa aqui, ó, nesses cones, ó, também saem, acontece a erupção vulcânica por outros pontos também. Então, o magma ele está numa temperatura altíssima. Quando acontece essa erupção vulcânica, ele sofre ação do oxigênio e ele sofre um endurecimento, ele fica um pouco mais pastoso. Quando ele vai escorrendo ali, né, que ele vai caindo ali no solo, ele vai sofrendo um endurecimento. A partir do momento que ele sai do seu cone, ele sai do interior do vulcão, ele é chamado de lava.
Então, enquanto este magma está dentro do vulcão, ainda é magma. Quando ele sofre erupção vulcânica, ele é chamado de lava. Ele muda a sua estrutura, porque ele tem a presença do oxigênio. É como se nós estivéssemos lá fazendo um chocolate para fazer ovo de Páscoa, derretendo ali no micro-ondas, e aí quando retira esse chocolate, dá um choque no mármore, que é assim que as culinaristas fazem, né? Dá aquele choque, ele sofre um endurecimento. É assim que acontece com a lava. Então, o magma, quando ele está no interior do vulcão, ele tem uma temperatura e uma consistência. Quando ele sai, que ele sofre essa erupção vulcânica, ele tem outra característica e outra consistência. Certo, gente? Tudo bem? As erupções vulcânicas, elas também são controladas. Tem pessoas que ficam também o tempo todo, cientistas analisando onde vão acontecer as erupções vulcânicas. E eles começam até a classificar alguns vulcões como vulcões adormecidos há tantos anos. E eles vão começando a diminuir a estatística daquele vulcão entrar novamente em erupção, né? Então, existem vulcões que há muito tempo não entram em erupção por causa da análise. E algo interessante é o seguinte, vocês sabiam que, por exemplo, você está próximo a um vulcão. E ali, você está ali perto de um rio, que também está próximo àquele vulcão ali. E esse vulcão está começando a se movimentar ali, está começando a ganhar a temperatura para ele entrar em erupção. Você sabia que se você estiver próximo a um rio, é muito difícil olhar, né? Você tem que estar muito observador naquele dia. Ele começa a formar bolinhas nas bordas e a temperatura eleva um pouco, mas não pensa que você vai pôr a mão e sentir o calor, mas a temperatura, cientista percebe isso. Ele começa a elevar a temperatura daquele rio que está próximo e também começa a formar bolinhas ali em sua superfície, mostrando que esses vulcões, é um modo dos cientistas analisarem, mostrando que esses vulcões podem ou vão entrar em erupção. Certinho, gente? Aqui a gente já viu. Então, agora eu vou para as dúvidas para nós falarmos de tsunami. Pedro, pode falar. Eu queria saber que é possível quando o magma que tá dentro do Dentro dos vulcões, no do interior. vulcão, é possível ele ficar tão quente que as árvores que tiverem na montanha, elas podem evaporar? Evaporar, não. Não? O que acontece, ele queima tudo, destrói tudo. E mais para frente, Pedro, nós vamos ver que, apesar de tudo, de todo esse desastre natural, este solo se torna fértil. Acredita? Acredita que depois que essa lava escorre pelo solo, que ela destrói, ela faz essa destruição, ela queima os sais minerais presentes na lava, depois ela deixa o solo fértil. Nós vamos ver isso, nós vamos falar um pouquinho de rochas, aí nós vamos entrar nesse assunto. Eu acho isso legal também, interessante. Não é legal para quem mora ali, né? Que tem que sair se o vulcão vai entrar em erupção. Ah, não. Olha, Pedro, não é possível chegar no núcleo, não. É assim, olha, lembra que eu comentei com vocês que somente por estatísticas e sondas que se chegou no manto? Não é possível chegar no núcleo da Terra, não. Só através do filme lá de Júlio Verne. Só um minutinho, deixa eu prover aqui, só o chat. Ô, Luana, eu vou salvar estes links, depois eu vou assistir e comentar com vocês, tá bom? Então, vamos lá. Nossa, professora, eu fiquei passada com esse vídeo. Tá, prova e ver. Se for interessante, for curtinho, eu deixo vocês verem também na próxima aula. É 5 minutinhos. Tá, eu vou ver, depois a gente assiste. Eu posso tirar minha dúvida? Pode, lógico. Um vulcão entrou em erupção. Depois, aquele vulcão, ele ainda pode entrar em erupção de novo ou o vulcão deixa de existir? Não, os vulcões, eles podem entrar em erupção. Tem vulcões que entram em erupção e eles ficam assim, meses a fio. Assim, ó, entra em erupção, aí fica saindo só aquela fumacinha. Ele está em atividade. Ali tem que ficar longe, tem que ficar isolado. Daqui a pouco ele entra em erupção e ele fica em atividade. Então, ó, os vulcões podem ficar muito tempo, por exemplo, jorrando. O vulcão soltou um monte de fumaça, soltou um monte de lava. As lavas até viraram já pedra depois de um tempo. Se passa, sei lá, 2, 3 anos, o vulcão pode entrar em erupção de novo? Pode ter vulcões. Mas uma erupção daquele jeito, tipo, soltando lava para tudo quanto é lado? Sim.
Sim, porque ali sempre tem a presença, é um local que está predisposto a ter sempre aquele movimento daquelas placas. Entendeu? É um local que está predisposto a isso. E uma outra dúvida, eu já vi notícias de que algum tsunami foi tão alto que atingiu uma montanha. Poderia acontecer de um tsunami atingir algum vulcão, sabe? Então aí entra hipótese, tudo pode, Pedro. Eles atingem montanhas, mas e se aquela montanha for um vulcão? O que Então, aconteceria? Pedro, se ele atinge o vulcão, né? Não tem como a Pro te falar a hipótese, porque sai do que aí eu vou estar te dando a minha opinião, entendeu? Entendi. Se ele vai chegar na montanha, automaticamente ele vai atingir o vulcão. Mas aí é complicado, aí é uma hipótese, não sei te destacar, entendeu? Falar sobre isso. Mas tudo pode. Bom, gente, vamos para o tsunami que vocês estão tão curiosos, né? Então, olha lá, o que são tsunamis? São tremores que acontecem na crosta oceânica, são classificados como maremotos, mas são maremotos com grande intensidade. Olha o nome que vocês falaram lá, conhecidos pelo nome japonês, tsunami, tsuporto, nami, onda. Eles falam também aqui da Porto, mas a Pro conhece como grande onda, né? Mas tudo bem. O que acontece? É uma onda gigante. E aí, quais são as características desse tsunami? Geralmente, pessoal, depois de um tremor com grande escala, na escala lá que nós conhecemos já na escala Richter, o que acontece? Esse mar fica calmo, foi o que a Luana acabou de me perguntar. É verdade que o mar fica calmo? Sim, é uma das características do tsunami. O mar fica bem calmo e recua. Vocês sabiam que o mar recua por quê? Porque é como se ele estivesse se preparando para formar aquela grande onda. Então, ele dá uma recuada bem interessante. E um dos documentários desse filme, O Impossível, fala de uma garota, vocês devem saber esse assunto, fala de uma garota que ela estava com o pai na praia e ela percebeu essa calmaria, né? Ela percebeu esse recuo. Aí disse que ela comentou com o pai dela, ela falou para o pai dela, falou assim, olha, eu aprendi com o meu professor ou a minha professora que quando tem esse recuo, mar calmo assim, pai, pode acontecer um tsunami. Será que não vai acontecer um tsunami? E o pai dela escutou a garota e eles foram embora. Eu sempre comento o seguinte, né? Já pensou se é um pai que fala assim, que tsunami, não vai acontecer nada não, né? Deixa isso pra lá, né? Ele poderia ter morrido. E ele deu uma entrevista no Fantástico naquela época, falando que ele acreditou na... E realmente aconteceu o tsunami? Aconteceu, foi a do Impossível lá do Havaí. Então, o que aconteceu? Houve esse recuo da água, aquela calmaria, e aconteceu o tsunami, e eles sobreviveram, porque foi um desastre, né? O que aconteceu lá. E aí houve sim, ele recua, depois vinha aquela grande onda. E olha que o tsunami, gente, não é raro no Japão. Tanto que se vocês observarem ali na parte litorânea, lógico, ilha, né? Eles possuem um muro bem alto. Eles formam uns muros ali em volta, né? Eles formam muros bem altos para quê? Para o tsunami bater ali no cimento, nesses muros, e não causar desastre, e não invadir as casas. Eu e assim nunca vou pro Japão. Eu queria muito ir pro Japão, mas agora, ó, esquece. Não, gente, não é assim também, né? E tem até... Lá tem todo o preparamento, Pro. É tipo... Se começa um tsunami lá, já recolhe todo mundo, já manda todo mundo para casa. Eles sabem hoje. Eles sabem, depois de um terremoto, eles sabem, lógico, que tem lugares que pode pegar de surpresa, sempre, né? Mas olha lá, gente, aqui está falando, se vocês quiserem grifar, ó, está falando quando essas ondas diminuem, a onda é mais rasa, a velocidade diminui, ela recua, pode acontecer a água se afastar muito. Então, por quê? Porque ele está formando aqui, ó, essa grande onda. Conforme as ondas se movem, elas carregam detritos, lógico, elas arrancam tudo, é uma velocidade muito forte, né? E já aconteceu também no tsunami, ele conseguir derrubar essa barreira que é construída no Japão. Só para vocês terem uma base. Certo, gente? Tudo bem? Nossa Senhora, professora. Pois professora, já a água pensou? É a coisa mais poderosa, professora. É poderoso. Pessoal, eu estou esperando vocês terminarem a chamada, que eu vou colocar também no chat a lição.
Então, assim, a aula passada, a lição ficou os exercícios complementares presentes lá no portal, na pastinha de atividades de vocês. Aí a Pro falou o seguinte, pessoal, não façam do nitrogênio, porque eu não expliquei ainda. Então, a lição de casa é o seguinte, vocês vão fazer a página 167 e o exercício do nitrogênio. Então, vocês vão fazer a página 167 e o exercício do nitrogênio, porque quinta-feira a Pro quer corrigir com vocês. Então, professora, eu não achei os negócios que você disse. Só um minutinho, só um minutinho. Eu já coloquei aqui, ó, foi para todo mundo, exercícios página 167 e o exercício do nitrogênio. Pro, eu não fiz os exercícios complementares, vocês estão tendo mais uma chance. Este exercício, ele está lá na pastinha de atividades de vocês, no portal, onde a coordenação sempre coloca no mesmo lugar. Então, vocês vão lá, vocês vão fazer os exercícios complementares. Agora, vocês já vão fazer completo, porque já sabe do nitrogênio. E, lógico, que como isso era uma lição anterior, vocês vão fazer os exercícios da página 167. Certinho? Tudo bem? Alguma dúvida? Não. Não? Então, tudo bem, gente. Ó, aí, depois, na quinta-feira, nós vamos fazer a correção destes exercícios, e essa correção ela é importante, porque quando a Pro coloca assim para vocês no estudo da prova, eu coloco assim, ó, toda complementação no caderno, a importância de corrigir. Se vocês não corrigirem, vocês, quando forem estudar essa complementação do caderno, que faz parte da aula, vocês não vão ter direitinho. Então, quando a Pro coloca toda a complementação do caderno, exercícios complementares do caderno, vocês têm que manter tudo certinho, tudo em ordem, para que isso não aconteça, certo? Então, eu não escutei. Ô, Letícia, desliga seu microfone. Ô, Letícia, você fez uma pergunta para a Pro, agora eu já posso responder. Eu dou aula para os 6º e 7º anos, tá bom? Você perguntou quais anos? 6º então, e ano 7º. que vem a gente vai ter aula com você também, Pro. Se Deus me der vida e saúde e a Francine me mantiver aqui, sim. Oi, gente. Espero que sim. Eu também. Se Deus me der vida e saúde, nós vamos nos ver o ano que vem. Tá bom, gente? Olha lá. Então, fechou todo esse assunto, tá bom? A Pro vai encerrar aqui. E, por favor, façam os exercícios complementares. Eles são muito importantes. Não é porque eu não consigo olhar ali no momento, corrigir, que vocês não precisam fazer, né, gente? É muito importante isso, tá bom? Façam, porque vocês vão ver, 70% do que a gente armazena aqui, ó, é tudo que a gente pratica, e nem sempre o que a gente só escuta, tá bom? Beijos para vocês, até quinta-feira.